Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, acho que a 13ª aula, ou 12ª, já perdi as contas, de álgebra linear no mestrado, agora no verão de 2023, hoje é dia 20 de janeiro. Uma novidade em relação às notas compartilhadas, que aqui na lista de presença, vocês vão poder ver na primeira coluna o número de faltas de cada aluno. Lembrando que número de faltas conta o número de horas, tá? Não o número de dias de faltas. Por exemplo, na terça conta 3 horas de falta, ou na segunda vai contar 2 horas. E assim por diante. Né? Segunda, quarta e sexta são 2 horas. Terça e quinta são 2 horários. Ok? Aqui na lista de presença, e claro, não esqueçam de colocar o OK de presença aqui nas notas compartilhadas, que é aqui que eu verifico a presença de todo mundo. Tá? Então, quem tem mais de 15 faltas, eu imagino que nenhum de vocês está nesse caso, mas podem verificar. Quem tem mais de 15 faltas, a matrícula já está automaticamente cancelada. Tá bom? Bom, então vamos compartilhar aqui essa tela. De 15 faltas é o limite, né? Boa tarde a todos. Vamos continuar. Então, eu terminei a aula falando que iríamos explicar mais em detalhe aqui por que a gente provou aqui numericamente que precisamos inverter uma matriz. Mas por que a gente precisa realmente inverter uma matriz? É simples, né? Digamos que eu estou com um espaço vetorial B e a TEN é a famosa base canônica. Ou seja, por exemplo, se V é Rn, os vetores vão ser 1, 0, 0, E2 é 0, 1, 0, 0, etc. Né? Se V for, por exemplo, polinômios de grau 5, a base canônica é 1, x, x quadrado, x cubo, x quarta, x quinta, etc. Né? Bom, em essência, para esses dois tipos de espaços vetoriais, a gente tem uma base canônica. Para as matrizes também, né? 2 por 2, temos matriz 2 por 2 a coeficientes complexos. A base canônica é esta daqui, né? Etc. Isso quer dizer que se eu tenho outra base, vamos chamar de esta base daqui. Tá? Se eu tenho outra base, digamos uma base B, de vetores V1 até Vn, a gente temos uma forma natural de escrever os vetores VIs em função dos EIs, né? Porque se VI, por exemplo, for igual a A1i, A2i até ANI, então VI seria A1i vezes V1 mais A2i vezes V2, E1, E2, etc, até ANI, E. Certo? Temos uma forma natural de escrever todo o vetor na base canônica. A gente não precisa fazer conta nenhuma para chegar nesse resultado. Então, isso significa que eu tenho aqui uma matriz, né, para I igual a 1, 1, A 2, 1, até A N1. A segunda para I igual a 2, A1, 2, A2, 2, até N2, e assim por diante, né, até AN, até A1N e AN. E qual é esta matriz? É a matriz da transformação identidade que leva a base B na base E. Então, e o que a gente quer calcular? Por exemplo, queremos calcular a base dual. A base dual de V1 até Vn vai ser uma base, digamos, vamos chamar de G1 até Gn, a base dual. E, às vezes, precisamos, qual que é a base de um Gn? Ou, dada a base de um Gn, qual que é a base de V1 até Vn? O que a gente pode fazer com esta matriz? Acontece que se vocês tomam a transposta da identidade, né,
que vai de E asterisco a B asterisco, os duais, né? Esta aqui seria a base B asterisco. E claro que nós temos a base dual AE, que justamente são os funcionais lineares usuais, né? Por exemplo, x, y, até, vamos colocar x1, x2 até xn enviado em x1, depois x1, x2 até xn enviado em x2 e assim por diante. Essa é a base dual da base canônica, né? Porque justamente esta aqui avaliado em E1 vai dar 1, avaliado em outras vai dar 0. Esta aqui avaliada em E1 dá 0, avaliada em E2 dá 1, avaliada em EI para I maior que 2 dá 0 e assim por diante. Então esta é a base dual que também a gente encontra de forma simples, certo? E fácil. Para a base canônica. Esta daqui. Então acontece que esta matriz que está aqui, a gente sabe por teorema que é igual à identidade de BATE, que é a matriz já conhecida. Esta daqui, a transposta. Aqui, matriz transposta dessa matriz de identidade, já temos que colocar a transposta desta. E quando você quer calcular esta base, G1 até Gn, em função da base canônica, E asterisco, você está calculando a identidade, né, da base B na base E asterisco. Que a gente sabe como inversão de bases, isto aqui é a matriz inversa desta daqui. Certo? E esta daqui, a gente vamos a calcular, é a matriz identidade de B até E transposta. E tudo isso inverso. Por isso que esta explicação, né, de por que aqui, neste exercício, por exemplo, a gente tinha os vetores aqui, nossa base, e a gente teve que escrever eles, fazer a transposta e a calcular a inversa da transposta. Né? Então, agora, usando as matrizes de transformação de base, vocês podem explicar isso de forma bem mais simples do que tem que ter que fazer estas contas todas. Só explicar. Então, estes detalhes aqui. Lembrando que na prova, se, por exemplo, se pede encontre a base de tal coisa, vocês encontraram a base e tem que provar que aquilo é realmente base. Né? Tem um sistema linear, encontrar um conjunto de geradores, vocês precisam provar que esse conjunto de geradores é uma base, tal como nós estamos fazendo nos exercícios. Ok? Bom, e agora vamos voltar a fazer esse exercício da lista. Se vocês, por favor, têm algumas dúvidas para continuar com os problemas, tá? Uma atualização, a prova está pronta, começa hoje às 16 horas da tarde. Né? Quem quiser começar hoje, já começa hoje, se não, pode começar amanhã. E eu coloquei o tempo de duração, aumentei 1 hora, 4 horas de duração, para que vocês tenham 3 horas tranquilamente para fazer a prova, e caso retrasem, né? 3 horas e meia hora para digitalizar e enviar. É claro que vocês respondem uma questão, já podem digitalizar e enviar o PDF dessa questão. Tem 2 questões de múltipla escolha, né? Uma sobre subespaços vetoriais, que vocês têm que escolher qual é subespaço e qual não. Não precisam fazer contas, né? Só olhar e responder. Se vocês têm dúvidas, vocês fazem contas para vocês mesmos e depois vão fazer. Né? Outra sobre ou não é transformação linear. Tá? E depois outras questões, como eu coloquei várias questões, por isso que aumentei o tempo também para 4 horas. Então, lista 4, exercício 35, vou ver, é o último. Se a campo, definido para cada determinar a transposta. Tá. Vamos calcular isso. Vamos então começar com este exercício. Sim. Desculpa, um minuto. Estou com a leve aqui. Não, me equivoquei. Já não posso fazer.
Lista 4, exercício 35. Vamos lá. Ok, vamos colocar um pouco maior a letra. Já. Então, temos um corpo K, A e B elementos de K, e G um funcional sobre K quadrado, definido por desta forma. Então, G, em princípio, vai de K quadrado em K, definido para G de x, y, sua imagem é AX mais BY. Para cada uma das seguintes transformações lineares, encontrar a T transposta de G. Né? Então, no item A, por exemplo, nós temos que T vai de R3 em R2, que vai levar o elemento x, y, z, o elemento x, y mais z. Né? Que seria T transposta de G? Né? T transposta, na verdade, T transposta vai do dual aqui, em dual de R3. Então, T transposta de G, a gente, para saber quem é a T transposta de G, precisa saber qual é a imagem do vetor x, y de R2. Né? Isto, por definição, G composto com T de x, y. Peraí. Tá já. Ah, não, claro. Perdão. Certo? T transposta de G é uma transformação linear aqui. Né? Então, por isso, valemos em x, y, z. E temos, então, isto vai dar G composto com T de x, y, z. E só lembrando, né? T transposta vai daqui para cá. T transposta de G, então, é um elemento que está aqui. Então, avaliamos T transposta de G em um elemento x, y, z. Então, a definição é esta daqui. E T de x, y, z é x, y mais z. E a função G é A vezes a primeira coordenada, mais B vezes a segunda. Ou seja, AX mais BY mais BZ. Essa é a resposta. Então, T transposta de G, né, está definido por x, y, z, assim, né? AX mais BY mais BZ. Se vocês querem de uma forma mais formal, a T transposta de G vai de R3 em R, que envia para o elemento x, y, z, o elemento AX mais BY mais BZ. E pronto, né? Porque é um elemento geral esse G. Isso a letra A é suficiente correto, porque os outros agora vai ser similar, né? Lembrando que justamente isso tem que ter duas coordenadas, porque justamente eu coloquei R aqui, né? K. O corpo é K qualquer. E era K. Eu troquei a letra, né? É indistinto no final das contas colocar R ou K. É um corpo, né? A gente pode fazer de forma genérica para K, mas na prática a gente toma os reais, complexos, racionais, etc. Lista 4, exercício 1, item A. Vamos ver. Lista 4, exercício 1, item A. Determinar a matriz de mudança de base. Isso também é importante saber fazer. Determinar matriz de mudança de base. Né? Quem depende de quem? Vou errar aqui. Vocês viram, né? É bem simples, né? O negócio é saber, o que eu devo fazer? E a prova também é assim, eu não coloquei exercícios cabulosos, no sentido de que 501y mais 203y x, enfim. Coloquei combinações lineares também tranquilas de trabalhar, porque a ideia é, eu não vou avaliar se você sabe fazer continha, né? Eu vou avaliar se você entendeu a matéria, assim, se sabe como que deve resolver o exercício, né? Então, enfim, eu acho, para mim, né, a prova está bem tranquila.
mim. Agora, claro, está meio extensa, né? Eu sempre, às vezes, extrapolo nesse sentido. Por isso que eu coloquei 4 horas. Determine a matriz da mudança de base A a base B. Então, queremos calcular isto, né? A matriz de mudança de base da base A na base B. O que significa isso? Que eu devo pegar um vetor da base A e escrevê-lo na base B, né? Então, precisamos achar. Vamos escrever A, B, C, D. Estamos em R2, né? Então, em R, tais que. Então, 1 é A vezes 2 menos 3, mais B vezes menos 3, 5. E o segundo vetor é 0 menos 1, que tem que ser igual a C vezes, né? 2 menos 3, mais D vezes menos 3, 5. Escrever, então, a base B, digo, a base A em função da base B. E será que de cabeça dá para fazer? Aqui. Não. Não sei se dá para fazer de cabeça, não. Mas, digamos, isto multiplico por 3 e isto por 2. 3 vezes 2 menos 3, mais 2 vezes menos 3, 5. Vou ter 6 menos 6, 0, menos 9, menos 9 mais 10, mais 1. Então, vai ser menos 3 vezes isto, menos 2. Então, vocês resolvem essas aqui, cada uma dessas igualdades me dá um sistema para resolver, né? Se você consegue de cabeça ver uma combinação linear, já é suficiente, né? É importante saber que tem solução. Aqui, menos 6, perdão, menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, na primeira coordenada, na segunda, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, e na segunda coordenada, menos 2 vezes 5, menos 10, 9 menos 10, menos 1, está perfeito. Agora, para obter como que eu obtenho 1, por exemplo? Não sei, né? Por exemplo, em este menos 3 em 5 e 2 em menos 3. Tem que buscar a combinação certa, né? Por 2. Então, 2 vezes 2 menos 3, mais uma vez menos 3, 5. Me dá 4 menos 3, 1 na primeira coordenada, e na segunda coordenada menos 6 mais 5 menos 1. Não deu, né? Daria, aí, isto aqui dá 1 menos 1. Se este multiplico por menos 1 e somo 2 vezes arriba, então 3, 2 somo 2, 4, então 8 e 5. Talvez isso dê certo. 8 vezes 2, 16, menos 15 de 1, 8 vezes menos 3, menos 24, 5 vezes 5, 25, menos 24 mais 25, 1. Então, logo, esta matriz, a matriz de mudança de base, né, da base A na base B, eu fiz de cabeça, como vocês podem observar, mas se vocês não conseguem fazer de cabeça, façam as contas, que é só uma resolução de sistema. A gente não vai... Se conseguimos evitar resolver o sistema, vamos evitar, porque o mais demorado sempre é resolver o sistema. Então, o vetor 1, em função da base 2 menos 3 menos 3, 5, é 8, 5. E depois o vetor 0 menos 1, em função da base B, dá menos 3 menos 2. E essa é a matriz de transformação de base que a gente queria. Ok? Bom, depois ele não pediu o restante, mas o restante é fácil, né? Calcular B na base B, sabendo que B na base A é isto, então simplesmente aplica. Se B na base A é 2 terços, 2, 3, é só multiplicar isto por 2, 3, obtemos outro vetor, por exemplo. Né? E qual é o vetor B? Então, fazer só 2 vezes isto, mais 3 vezes isto, por exemplo. Né? E determinar a matriz de mudança de base B na base A é encontrar estes vetores em função destes ou encontrar a inversa deste. É a mesma coisa. Vocês escolhem qual das duas lhes parece mais simples. Eu não vou... Assim, isso quer dizer que existem múltiplas formas de resolver um mesmo exercício. Você pode dar uma volta para um lado ou para o outro. Inverter isto também é bem simples, né? Vocês sabem que a inversa de uma matriz A, B, C, D
é 1 sobre AD menos BC, que é o determinante, vezes, troquei aqui de A de lugar e mantive estes e esta inversa. Né? Então, no caso de 2 por 2, acho que o mais simples aqui é calcular a identidade BNA, vai ser 1 sobre o determinante, então 8 vezes menos 2, menos 16, menos 3 vezes 5, mais 15, menos 1. Então, 1 sobre menos 1 vezes a matriz, onde troco em diagonal, então vai dar menos 2, 8 aqui, e troco o sinal 3 menos 5, e multiplico por menos 1, 2, menos 3, 5, menos 8. Essa é a matriz inversa. Certo? Então, matriz inversa de uma 2 por 2, assim, não existe coisa mais simples no mundo, né? Então, talvez Bhaskara, mais simples. Ou talvez resolver uma equação linear, mais simples. Enfim, mas é simples, né? Inverter uma matriz 2 por 2. Né? 3 por 3, aí a gente já dá um pouquinho mais de trabalho. Ok, depois temos lista... alguma dúvida? Está tudo certo? Deu para seguir? Ou querem que explique algum detalhe que passou batido? Talvez explique muito rápido alguma coisa? Só vocês falarem, né? Me pararem aqui nas mensagens, tá? Temos lista 4, exercício 29. Lista 4, exercício 29. Agora, deixamos que será a surpresa. De novo, isso aqui é bem prático, né? E também... Peraí. Exercício 29 não foi o que acabamos de fazer? Nós fizemos algo parecido, né? Na 35. Vamos lá. Determine T transposto a de φ. Então, aqui está especificado quem é φ. Neste caso, então, é fácil. De novo, é a mesma ideia, né? É só se acostumar com a notação, lembrar direito a definição. O melhor é lembrar das coisas, né? Do que chegar na prova. Preciso fazer isso e depois vocês buscarem no livro como que faz isso, né? É melhor chegar na prova sabendo que como fazer as coisas do que estar buscando, né? A prova, vocês têm toda a liberdade de procurar na documentação aquilo que vocês precisem, alguma definição que talvez esqueceram, mas o melhor é vocês lembrarem de todas as definições para que precisem o menos possível utilizar material, porque assim respondem as questões bem mais rápido, né? Mas sempre acontece que a gente esquece alguma coisa, vocês podem olhar algum detalhezinho, sem problema nenhum. Então, vamos calcular T transposta de φ avaliado em x, y, c, sendo que T é uma aplicação linear de R3 em R2, né? Isso significa que a transposta é uma aplicação linear do dual de R2 no dual de R3. O que significa que se eu tomo um φ que pertence ao dual de R2, T transposta de φ vai pertencer como isto, então T transposta de φ vai pertencer ao dual de R3. Por isso que faz sentido calcular T transposta de φ de x, y, z. Então temos sim, T transposta de φ de x, y, z é igual a φ composto com T de x, y, z. E T de x, y, z é x mais y, y mais z. E φ de x mais y, y, z é 3 vezes a primeira coordenada, 3 vezes x mais y, menos 2 vezes y mais z. Que vai dar a 3x mais 3y menos 2y mais y menos 2z. Certo? Então, isso é o que queríamos calcular no tema. E também vai ser similar. Tá bom? Ok? Então, vocês veem, é a mesma coisa que o exercício 35. Tá? Agora nós temos a próxima questão, lista 4, exercícios 16 e 20. Sim, claro. Então, a relação de transformação transposta com a matriz da transformação transposta, quando você tem uma transformação linear de V em W, e aqui nós temos uma base
vamos colocar base B e aqui base C, você calcula a matriz dele, né? Que é isso daqui. Transformação, a matriz da transformação linear T da base B na base C. Então, vai transformar, essa matriz transforma um vetor que está escrito na base B em um vetor da imagem que está escrito na base C. Acontece que quando você vai calcular a transposta, né, você tem este hierárquico, que está T, e uma função, né, isto aqui é um elemento do dual, né? E a forma natural de trabalhar aqui é fazendo a composta dessas duas, certo? Para obter aqui G composto com T. E a definição de T transposta de G é isso, né? G composto com T. Né? Acontece que estas bases B e C dão lugar às bases duais do... Então, T transposta vai de WB dual, em B dual. Se a gente quer manter as mesmas bases, tomamos esta base C, aqui nós vamos ter uma base C dual. Para esta base B, temos aqui uma base B dual. Né? Então, a gente pode calcular a transformação transposta da base C dual na base B dual. E o teorema, essa é a matriz, né? Então, você pode calcular a base dual, calcular a imagem deste elemento aqui, utilizando esta ideia que está aqui, como a gente viu no exercício anterior, aqui em cima, né? Fazemos estas contas. Passem para cada um deles, escrevem, então, a imagem deste vetor, deste funcional linear. Temos outro funcional linear aqui, e escrevemos esse funcional linear em função desta base que está aqui. Ou, né, usamos a fórmula, né, que diz que isto aqui é exatamente igual à transposta da matriz inicial. Né? Então, este T implica transformação linear transposta, que é esta daqui. Este T que está aqui de fora significa matriz transposta dessa matriz. Então, só trocar, né? Temos nossa matriz diagonal, os elementos estão deste lado, e os elementos estão do outro lado. Né? Linha vira coluna linha vira linha. Né? Por isso que a transformação linear da transposta é simplesmente fazer a transposta da matriz. Por isso que a gente chama de transformação linear transposta. Ok? Espero que tenha ficado claro, Taila. Bom, vamos para a lista 4, exercícios 16 e 20 agora, né? Lista 4, 16. Ok, 16 já é um pouco mais teórico. É sempre interessante saber estas coisas, porque às vezes vocês podem utilizar, né? Quando vocês fazem cálculos e contas, né? Às vezes utilizar um resultado facilita, simplifica muitas contas, né? Vamos ver o que está dizendo este enunciado aqui. Lista 4 e 16. Lista 4, exercício 16. Seja B um espaço vetorial no corpo K, B uma base, B. Quando estou escrevendo assim, quer dizer que essa base pode ser infinita. Não vamos supor que ela é finita. E para cada I define um funcional linear FI, deve ficar definido assim. E claro, está bem definido, porque FI é uma transformação linear, e definir uma transformação linear equivale a definir a transformação linear nos elementos da base. Então, definimos ele nos elementos da base. No final, né, esta base que está aqui é a base dual. Então, a gente já provou que existe uma base, esta daqui é uma base dual. Né? Só que aqui o exercício está pedindo para você fazer de novo, né? Muitas vezes você vê na teoria e você esquece como que foi feito, né? Então, aqui é só para lembrar essas coisas. Então, provar que isso é uma base, você precisa provar que é linearmente independente e que gera este espaço. Né? Claro que se a dimensão de B for n, a dimensão disto aqui vai ser n também, então se este conjunto for linearmente independente... Claro. Se somente se é finita. Aí está a questão. Este exercício é mais interessante do que parece. Né?
Claro, se a base é finita, a gente sabe que isso aqui vai ser base, né? A gente já fez, digamos, em aula. O item A, então, seja... Isso quer dizer que, na verdade, a gente fez estas contas para a dimensão finita, né? Então, realmente, este exercício não foi feito na aula. Então, sejam A1 até AN e VI1 até VIN, assim, né? Elementos, aqui elementos de K e aqui elementos de B. Provar que uma base, um conjunto, mesmo infinito, linearmente independente, é toda combinação linear de um conjunto finito de elementos. Então, a gente escolhe alguns elementos, na verdade, é este conjunto, né? Denotemos de asterisco este conjunto aqui. Né? Então, sejam F1, vamos chamar de F1, F2 até Fn, alguns elementos daqui, certo? E sejam esses elementos aqui, e A1 até N elementos de K, tais que F1 de A1 mais até Fn de AN, perdão, A1 vezes F1 mais até AN vezes Fn igual a 0. Lembrem que isso aqui é um funcional linear, uma combinação linear. Então, você avalia em vetores de V. Esta igualdade significa que para todo vetor de V, isto avaliado num vetor dado vai ser 0 avaliado nesse vetor. Então, para VI, que é um elemento da base V, temos A1 F1 mais até AN Fn de VI igual a 0. E isto vai dar como Fj de VI é igual a 0 se J diferente de I. 1 se J igual a I. Então, a gente tem que, na verdade, AI vale 0. Né? Porque quando você avalia isto aqui, isto vai dar 0, então vai dar 0, etc. Só tem um elemento que está por aqui no meio, AI, FI, que tal que FI de VI dá 1, então vai sobrar só o elemento AI, mas isto aqui dá 0 sempre, né? Então, AI vale 0. E aí vale 0 para todo este conjunto. Então, eu avalio, na verdade, em N vetores da base V. Logo, esta base é linearmente, quer dizer, esta base não, esse conjunto é linearmente independente. Né? E item B, então, isto se somente se I é finito. Se I for finito, temos, e aí a gente pode utilizar a teoria que a gente já conhece, né? Dimensão de V igual a dimensão de V asterisco, e igual a um N, digamos. Então, e como este conjunto, né, é linearmente independente, então, isto aqui é base do dual, como queríamos provar, certo? Ou, inclusive, se I for finito, a gente já provou na aula que aquilo é uma base, também vale. Temos que provar a outra volta, né? Se isto for base, então I é necessariamente finito. Né? Ou, se I é infinito, isto aqui não é base. Ai. E a gente provou isso? Não, não provamos, né? Então, vamos supor que este conjunto... na verdade, está falso este enunciado, eu acho. Eu acho que é falso. Ou não? Não, talvez não. Deixa eu pensar. Vamos supor que este conjunto I é infinito. O conjunto de I. Como que eu vou provar? Como que eu vou provar que
que, então, isto aqui não é base. Eu precisaria de um funcional que não dependa de essa base dada, né? Tá vendo que eu tenho FI independente? Tá bom. Eu tenho que provar que existe um funcional linear que não depende desses N funcionais lineares. Né? Vamos supor que I é infinito. Índice infinito, então nós queremos... Então, tome claro, um vetor V que não pertence à base, esta base VI, que pertence aí, certo? E considere, não, primeiro ele se escreve, como que a gente fez? A gente fez para R de X, lembra? Mas R de X é uma coisa bem particular. Vamos deixar isso em suspenso. E eu respondo essa questão segunda-feira. Quer dizer, respondo não. Vou verificar se dá para fazer. Agora, neste momento, não se me ocorre como construir esse elemento que não seria gerado. Ou seja, eu preciso um F que não pertence ao ideal gerado pelos FIs. Eu preciso de construir esse F. Como que eu construo esse F? Suponha F é igual a uma somatória de AIFIs, né? Vamos colocar de igual a 1 até N, com F1 até Fn elementos desta base. Fi, que I pertence. São N elementos. E supor isso e chegar em uma contradição. Né? Mas para isso tem que construir F direito. Então eu preciso de um V que faça o quê? Um V. Claro, temos a base VI. Esse V vai ser uma combinação linear. Esse V necessariamente uma combinação linear dos vetores de V. Não sei. Vamos deixar em suspenso. De qualquer forma, isso não cai na prova, tá? Eu, infelizmente, acho que não pensei o suficiente. Não pensei o suficiente para fazer isso. Senão depois a gente vai eu vou trincar aqui meia hora para resolver o problema. Ok. Me lembre, né, que eu estou devendo esta resposta aqui. Depois temos lista 4, exercício 20. O próximo seria. Lista 4, exercício 20. Ok. Esse é legal, esse exercício. Espero que vocês escutem. Então, lista 4, exercício 20, né? Este temos que conseguir fazer. Tá bom. Nós temos, então, dois funcionais e sabemos que estes dois núcleos são diferentes. Tá? Se são diferentes, como o núcleo de F1 é diferente do núcleo de F2, e nós temos também que a dimensão do núcleo de F1
Como são não nulos, a dimensão do núcleo sempre é n-1. A dimensão do núcleo de F2 é n-1. Certo? Sim? Provemos isso, né? Vamos provar. Provemos que dimensão do núcleo de F1 é n-1. Como F1 diferente de zero, existe... O professor não está aparecendo. Opa! Deu erro mesmo. Espera um pouco. Obrigado por me avisar. Agora sim, né? Então, como o núcleo de F1 e F2 são diferentes, as dimensões de cada um deles é n-1. Por que a dimensão é n-1? Então, como F1 é diferente de zero, existe um vetor em V, tal que F1 de V é diferente de zero. Então, vamos chamar de alfa esse número F1 de V. Para lambda, um elemento de K, a gente calcula F1 de lambda vezes alfa menos 1 vezes V. Tá? Vamos calcular a imagem desse elemento. Porque eu quero, digamos, provar que o homomorfismo, a transformação linear é sobrejetora, que lambda está na imagem. Então, se alfa é F1 de V, se eu multiplico por lambda aqui, e coloco, e alfa passa para outro lado, né? Multiplico por alfa menos 1, vou ter este elemento aqui. Tá? Essa é a ideia. Então, isto aqui vai ser lambda vezes alfa menos 1, vezes F1 de V, que seria lambda alfa menos 1 alfa igual a lambda. Logo, isso significa que imagem de F1 é todo K, certo? Porque F1 vai de V em K. Ou seja, a dimensão da imagem de F1 é 1. E daí, pelo teorema da dimensão, né? Pelo teorema da dimensão, a dimensão do núcleo de F1 vai ser igual a dimensão de V menos dimensão da imagem de F1, ou seja, n-1. Ok? Então, isso prova que o importante é saber se F1 é nulo, existe um vetor que não se anula ali. Tá? Agora, se os dois núcleos são distintos, então nenhum deles está contido no outro. Como o núcleo de F1 é diferente do núcleo de F2, então o núcleo de F1, interseção núcleo de F2, está contido e é diferente do núcleo de F1. Certo? Porque se fossem iguais, porque se núcleo de F1 interseção núcleo de F2 tivesse contido, quer dizer, se fosse igual a núcleo de F1, então você teria que o núcleo de F1 está contido no núcleo de F2. Né? Núcleo de F1 intersetado com núcleo de F2 ser igual a núcleo de F2, quer dizer que todo elemento do núcleo de F2 contém o núcleo de F1. Certo? Se alguém está no núcleo de F2, quer dizer, se alguém está... Isto aqui está contido no núcleo de F2. E se é igual ao núcleo de F1, então o núcleo de F1 está contido no núcleo de F2. Certo? Mas dimensão de núcleo de F1 igual a dimensão do núcleo de F2, né, que é igual a menos 1, implica que, na verdade, os dois seriam iguais. Isso é uma contradição com a hipótese inicial, né? Logo, ou seja, temos realmente este resultado.
Isto que acabamos de ver. Né? Assim, a dimensão do núcleo de F1, interseção núcleo de F2, é menor estrito que a dimensão do núcleo de F1, que é N-1. Né? Menor que N-1. Certo? Por outro lado, de novo, núcleo de F1 igual a núcleo de F1 mais núcleo de F2 implica, bom, se o núcleo de F1 for igual a núcleo de F1 mais núcleo de F2, todo elemento de F1 se escreve como um elemento de F1 com um elemento de F2 e vice-versa. Então, todo elemento de F2 seria um elemento de F1. Né? Aqui, 0 mais um elemento no núcleo de F2, esse seria um elemento do núcleo de F1. Então, isso implica núcleo de F2 contido no núcleo de F1. De novo, isso aí é impossível, pelo mesmo caso anterior, né? Um núcleo não pode estar contido em outro. Mas já vimos que isso não é possível. Se um núcleo está contido no outro, como os dois têm a mesma dimensão, são iguais. Já vimos que isso não é possível. Certo? E se isso não é possível, então temos que o núcleo de F1 é menor estrito, né, subconjunto e diferente do núcleo de F1 mais núcleo de F2. Isso está contido em V. Assim, o que nós temos? Qual que é a dimensão do núcleo de F1? A gente já viu que é N-1. Isso vai ser menor estrito que a dimensão do núcleo de F1 mais núcleo de F2. Certo? Porque um espaço está contido no outro de forma estrita, então as dimensões não podem ser iguais. E a outra desigualdade me diz que isto é menor ou igual que N. Portanto, a dimensão de núcleo de F1 mais núcleo de F2 é N, o que implica que, na verdade, núcleo de F1 mais núcleo de F2 é todo V. Né? Agora vamos para ver que questões estavam sendo perguntadas aqui em cima. Quais são as questões? Determina as dimensões de... Bom, núcleo de F1 já calculamos, N-1. Núcleo de F2 já calculamos, N-1. E o núcleo de F1 mais núcleo de F2 já calculamos EN. Nos falta só da interseção. Então, como a dimensão de núcleo de F1 mais núcleo de F2 é igual, isso aqui é N, né? Lembra que isso aqui é N. Igual a dimensão do núcleo de F1 mais dimensão do núcleo de F2 menos dimensão da interseção. Certo? E então, temos em N igual então a N-1 mais N-1 menos dimensão do núcleo de F1 interseção núcleo de F2. Então, ou seja, a dimensão do núcleo de F1 interseção núcleo de F2 é N-2. Pronto, calculamos todas as dimensões. Sendo que, a ver, aqui a gente fez um cálculo à toa, né? Toda esta parte que eu falei sobre interseção não é necessária, né? Porque a gente utilizou isto para provar que a soma destes dois dá V, aqui. Isso me determina esta dimensão e depois aqui desta fórmula eu determino a dimensão deste aqui sem ter que utilizar aqueles resultados parciais que coloquei antes, né? Então, aqui já dizemos isto de dimensão N-2, então não pode ser igual a núcleo de F1 nem a núcleo de F2, que são de dimensão N-1. Bom? E é isso.
exercício 20 é isso. As dimensões de cada um desses subespaços. Depois nós temos lista 4, exercício 4. São 2 itens para explicar a relação entre matrizes semelhantes. Okay. Lista 4, exercício 4. Opa, 20. Vamos. Os que chegaram mais atrasados, lembrem de colocar seu nome na lista de presença, tá? E lembrando que nas notas compartilhadas, a lista de presenças para verificar quantas faltas você tem, já contabiliza o número de faltas, que na verdade está escrito já em horas-aulas de falta. Né? Toda segunda-feira conta como 2 horas, toda terça como 3 horas. E assim por diante. Né? Exercício 4. Lista 4, exercício 6. Em relação aos operadores dados, determine primeiramente a matriz de T na base A seguir utilizando a relação entre matrizes semelhantes para calcular a matriz de T na base B. Ok, bom, a matriz de T, primeiro na base A. Isso quer dizer que eu preciso escrever a imagem dos elementos da base A na base A. Então, temos T de menos 1, 1, igual a, então, x é menos 1, aqui vai dar 1, menos x mais y dá 0. Né? Menos 1, 1 é igual a 1, 0. Então, isto aqui vai ser, por exemplo, igual a 2 vezes menos 1, 1, mais 1 vez 1, 2, para cancelar a segunda coordenada, mas aqui menos 2 mais 1 dá menos 1, então aqui vou multiplicar por menos 2, e aqui por menos 1. Então, T de menos 1 é isso. Lembrando que estes coeficientes, se você não consegue escrever de cabeça, você pode resolver sistemas. Então, aqui começamos com V já, e temos isso. Depois T de 1, 2. Então, na própria base, tá? T de 1, 2 vai ser agora x igual a 1, y igual a 2, aqui está 5. X igual a 1, y igual a 2, aqui dá 5, 1. 5, 1. Então, digamos, eu preciso, aqui, coeficientes. Então, que eu multiplico aqui por uma coisa, subtraio o que está aqui, me vai dar 1 na última coordenada, mas 5 na primeira. 5 na primeira. Então, a diferença tem que ser do tipo aqui um A, e aqui um 5 mais A, certo? Para que dê 5 mais A menos A, dá 5. E na segunda coordenada vai dar 10. 10 mais 2A igual a A. Então, A igual a menos 10. Então, vai dar menos 10 vezes isto, mais menos 5 vezes isto. Me parece, né? Menos 10 menos 1 dá 10. 10 menos 5 é 5. E na segunda coordenada, menos 10. Ah, não, está negativo. Menos 10 e menos 10 dá menos 20. Então, aqui é 5. Acho que aqui é 5. Menos 10. Não, menos por menos dá mais 10. E na segunda, não, então, o que eu errei aqui? Aqui tem que ser um A, e aqui um 5 mais A. Então, A mais 2 vezes 5 mais A dá 10. A, 10 mais 3A. Né? Igual a 100. A igual a menos 10 terços. Menos 10 terços. Vezes, e aqui, mais 5 menos 10 terços, 15 menos 5 terços. 5 terços. Vamos ver se dá certo. Né? Menos 10, menos dá mais 10 terços, mais 5 terços, 15 terços sobre 5, sobre 13, 5, tá certo? E menos 10 terços, mais 5 vezes 10 terços, menos 10 mais 10, é 0. Não dá 1. Não gostou.
Não, aqui é 10 mais 3A tem que ser 1. Então, 3A dá menos 9, então A é menos 3. A menos 3, agora devo ter, tá certo, né? E 5 mais menos 3 é 2. Então, 3 mais 2, 5, e menos 3 mais 4, 1. Era mais simples do que parecia, né? Menos 3, 2. Então, T na base A, né? Esta notação, quando temos a mesma base na conjunto partido e no conjunto de chegadas, temos assim, né? O primeiro vetor também que... Então, isto aqui vai dar a primeira coluna menos 2, menos 1, a segunda menos 3 e 2. Certo? T na base A. Agora, para escrever T na base B, temos que tipo transformar base A em base A, B, né? Então, temos que começar na base B, transformar na base A, ir na base A e ir na base B. Aqui vamos colocar identidade, aqui T e aqui identidade. Certo? Então, T na base B vai ser, primeiro, isto daqui, né? Identidade, matriz da identidade de A em B, vezes a T na base A, vezes este daqui, identidade da base B na base A. Porque estou me transformando. Justamente, começamos na base B, vamos para a base A, da base A para a base A, vamos para a base A e depois para a base B. Então, isso vai ser T na base B, exatamente. Eu fiz este desenho só para me ajudar, né, na fórmula. Então, ainda precisamos escrever a matriz de identidade da base A na base B e da base B na base A. Podemos calcular esse daqui e aqui inverter, ou vice-versa, né? Então, nós temos estes 4 vetores e aí temos que ver o que fica mais fácil escrever quem em função de quem. Por exemplo... Bom, e aí é só fazer essa matriz, né? Certo? Só fazer estas matrizes. Ou você calcula esta e depois inverte, ou você calcula esta e depois inverte. Não sei se você quer que eu faça os detalhes, né? Mas acho que é por lá. Por exemplo, seria menos 1, 1, escrito na base essa daqui. Então, como aqui de 0, aqui tem que ser menos 1 vezes 1 menos 3, mais, e 0, 2, menos por menos dá 3, e para dar 1, então menos 1 vezes 0, 2. Dessa forma, temos 3 menos 2, isso. E o segundo vetor 1, 2, vai ser então 1 vez 1 menos 3, para dar 1 na primeira coordenada, e na segunda dá menos 3, e queremos que dê 2. Mas quantas vezes 0, 2? 5 meios? 5 meios vezes 2, 5, e 5 menos 3 é 2. Isso. Então, por exemplo, esta pequena conta, eu não vou fazer lá embaixo, porque vai dar identidade da base A na base B, foi o que calculamos, vai ser esses coeficientes, menos 1, e 1, 5 terços. E agora é só inverter, né? Para encontrar a identidade B na, usando aquele 1 sobre o determinante, vezes, aí trocamos a diagonal principal e trocamos o sinal da diagonal não principal, secundária. Né? E já. E depois é só multiplicação matricial aqui, esse daqui. Já temos aqui a identidade de A em B, que é esta. Me falta a identidade de B em A, e depois só fazer um produto matricial. Identidade de B em A seria a matriz, digo, a determinante disto. Menos 5 terços mais 1. Né? Menos 5 terços mais 1, menos 2 terços. Então vai ser menos 3 meios, porque 1 sobre menos 2 terços, vezes a matriz, onde eu troco a diagonal, menos 1 e 5 terços. 5 terços e menos 1. E troco o sinal da antidiagonal, menos 1 e 1. Certo? Ou seja, vai ser a matriz, 3 e 3 se cancelam, dá menos 5 meios, menos mais 3 meios, menos 3 meios e mais 3 meios.
Essa é a matriz inversa que você substitui aqui. Já temos T na base A, é só fazer esta multiplicação, porque você encontra, e aí você encontra T na base B. Okay? É só conta matricial agora que falta aí. Certo? Depois, lista com... Ok, então, as matrizes são semelhantes, existe uma matriz de transformação de uma base na outra, né? Transforma uma matriz na outra. É isso. Desculpa. Agora, a lista... Como armar a multiplicação da matriz? Isto é justamente o negócio é armar a lista. Mas é bem simples, né? Quer dizer, tem a transformação linear, que vai da base A na base B. Eu escrevo só as bases, né? Então, aqui vou colocar, por exemplo, identidade, que me transforma base B em A, e aqui identidade, que me transforma base B em base A. A composta de tudo isto vai dar T da base B na base A. Base B na base A. Então, a composta de tudo isto, que é isto, vai ser igual. Primeiro este último, que é identidade da base B na base A, composto multiplicação matricial por traça T de A em B, e depois isto. Aqui coloquei de A em B, né? Quando era A em A. Que era, digamos, A em A, então aqui tinha que ser B. Para transformar T de B em B. Certo? Então, identidade de A em B, primeiro, o último. Depois T de A em A. Depois, identidade de B em A. Certo? Ou quando você faz a leitura nesse sentido, né, sempre lembre que este primeiro elemento é uma coisa e o segundo elemento tem que estar aqui. Depois, aqui é de A em A, então o segundo elemento tem que estar aqui. Né? E o resultado, o que você mesmo calcula, é de aqui para cá. Seria T de B em B. Certo? Essa é a construção. Eu faço esse diagraminha só para... Eduardo Felipe recebeu falta ontem. Sim. Não, depois eu vejo. Depois eu vejo. Mas, Eduardo Felipe, você colocou presença nas notas compartilhadas? Bom, daqui a pouco eu vejo isso. Daqui a pouco eu vou verificar, ok? Ok, agora, lista 3, exercício 18, né? Agora, outro pedido, lista 3, exercício 18. Ficou claro? Deu para entender como que a gente faz isso? Esse é legal, né? Só um exemplo. Na verdade, isso aqui é só para mostrar que o seguinte. Só para mostrar. Vamos, claro que eu vou colocar exemplos bem simplesinhos, né? Só para mostrar que temos que tomar cuidado com a inversa, né? Estou escrevendo. Depois escrevo. Não deu certo aqui. Agora sim. Lista 4. Lista 3, né? Exercício 18. Ok. Tem um exemplo de transformações lineares, esse T de V em V, tal que composta com S seja a identidade e T não seja invertível. Espera aí. Acho que aqui está
temos T composto com S. Então, primeiro S, temos V, que é S. Aqui temos V, temos T. Se a composta é uma matriz invertível, não é possível que a composta seja identidade, mas T não seja invertível. Em dimensão finita, é lógico que isso não vai acontecer, né? Porque, bom, eu estava pensando em outro exemplo de que você pega dois espaços vetoriais de tamanhos distintos, pega uma transformação daqui para cá e daqui para lá. Obviamente que se você vai do grande no pequeno e volta no grande, isso nunca vai dar identidade. Mas se você começa com o pequeno, vai para o grande e volta para o pequeno, isso poderia dar identidade. Ou seja, você pode ter uma composição, um produto que dá 1, sem que nenhum desses elementos seja invertível, na verdade. Para ser invertível, tem que ter inversa dos dois lados. Tá? Então, e em dimensão finita, dá para provar de que se isto é identidade, então as duas necessariamente são identidades. Tá? Dá para provar, pegando só uma base e calculando imagem, né? Por exemplo, se a dimensão é finita, se a dimensão é finita, por exemplo, e T não é invertível, né? Escolhemos uma base, V1, V1 até Vn, tal que V1 até Vk é base de núcleo de T. Tá? Se T não é invertível, então a dimensão da imagem não pode ser tudo e a dimensão do núcleo não pode ser só zero. Então o núcleo tem elementos. O K é maior ou igual que 1. Uma subbase desse daqui. Né? E tome... E agora? Me compliquei, né? Me compliquei. Ok. Bom, e agora nós temos que se imagem de T composto com S, se um U, digamos, pertence à imagem T composto com S, então U é igual a um T ds de W para algum W. Vamos ver. Logo, U vai ser igual a T de S de W, ou seja, na verdade, logo, na verdade, U pertence à imagem de T, né? Porque T de este negócio, que está, T de alguma coisa, ou seja, imagem de T composto com S contido na imagem de T, que está contido e não é igual a V. Certo? Isso é em dimensão finita. Portanto, T composto com S não pode ser invertível também. Né? Porque não ser invertível significa que não tem inverso, então não é injetor ou não é sobreinjetor. Mas em dimensão finita, não ser injetor equivale a não ser sobreinjetor. Por isso que em dimensão finita, não vai acontecer o que estamos dizendo aqui, uma composta que seja identidade, só que T não seja invertível. Então temos que tomar algo que seja dimensão infinita. Então tome, era T composto com S, então esse é primeiro. Vamos pegar R de x, R de x, e depois T em R de x. E queremos que a composta seja invertível, né? Então, talvez, vamos pegar aqui, por exemplo, o polinômio A0 mais A1x mais AT
ANX, um polinômio P. Calculamos x vezes P de x. Essa pode ser S. A gente pode provar que isso é uma transformação linear e não é nem injetora nem subdiretora, né? E aqui, se pegamos um g de x, a imagem tem que ser... A ideia é que a imagem de x vezes P de x seria o próprio P de x. Se você deriva isto, ou seja, função derivada de g de x, a derivada disto vai dar x, linha, ou seja, 1 vezes P de x, mais x vezes P' de x. Temos que tirar esse x P' de x. Aí. P' de x. X. E isto só que seria x P' de x menos x. Nós temos que colocar x P de x. Não. Ai. Não, x vezes P de x, o que eu fiz? Multipliquei por x. Agora tenho que dividir por x. Mas como que dividir por x? Como que eu derivo? Se eu derivo, perco informação. Então, não quero derivar. Mas se for um polinômio, eu vou querer derivar. Só que não quero derivar. Eu quero tirar uma... vai ter que ser assim. E este t tem que levar a 0, até a nxn, em a1 mais até a nxn menos 1. Em outras palavras, vou fazer f de x menos f de 0 sobre x. Isso não na transformação. Esta não fica. Assim, acho que dá para provar que isto também é uma transformação linear, né? Então, S é um polinômio A0 mais A1 de x mais até ANXN está definido como multiplicar por x. A0x mais A1x quadrado mais até ANX a N mais 1. E t de x, e t de um polinômio, digamos B0 mais B1x mais até BNXN, M, vai ser, tiro B0, vai dar B1 mais B2x mais até BM, x M menos 1. Então, dá para provar que essas duas são transformações lineares. Dá para provar, por exemplo, que T não é um isomorfismo, né? Porque T de 1 dá 0, então T não é invertível. Então, mas aí você calcula esse composto de T de um polinômio A0 mais ANXN, digo, T composto com esse, né? T composto com isso, e T composto com esse. Isso vai dar T de A0x mais de ANX a N mais 1. Isso. Isso vai dar, então, a imagem disto começa em B1 vezes x nisto, né? Então, vai dar A0 mais até AN xn, que era o polinômio inicial. Logo, T composto com esse é invertível. Assim, a utilidade disso é que temos que tomar cuidado em dimensões infinitas. Em dimensão finita, uma coisa dessas não acontece. Mas em condições infinitas, sim. Tá? Bom, agora temos... E esse foi a lista 3, exercício 18. Não sei se deu para entender o exercício. Tive que pensar um pouco para poder escrever estas duas transformações lineares e ver que T composto com S é invertível sem que T seja invertível. Estou colocando aí pequeno. Enquanto isso, veamos, Eduardo Felipe. Então, que estranho, não está como... Você não colocou presença ontem? Não colocou OK do lado do seu nome? E Giovanna Santos? Ah, do Giovanna Salviar, também não colocou. Mas eu vou ver aqui se vocês vieram mesmo, na atividades, né? Na atividades. Eduardo Felipe estava realmente aqui. E Giovanna Santos também. Giovanna Silvano também estava aqui. Por alguma razão,
não estava ok nas atividades, né? Não sei o que aconteceu ontem. Né? Eu vou corrigir isso de vocês dois. Certo? Notas. Daqui a pouquinho corrijo isso. Não vou esquecer. Os comentários aqui. Ok. Então, vamos fazer mais dúvidas? Tem mais dúvidas? Ainda está cedo. Temos tempo. Eduardo Felipe, desta vez, colocou ok, tá certo. E Giovana. Cadê? Tá, Silvana também colocou ok. Eu vou colocar ok daqui a pouco. Quero ter paciência. Tá? Eduardo Felipe. Dia 19. Presente. E Giovana. Fabiano. Também presente. Só que tem. Só atualização para salvar demora um pouquinho, mas vai estar pronto. Se vocês quiserem, podem salvar esse link, tá? Podem verificar mais tarde se foi atualizado. Alguma outra dúvida? Aqui a gente também pode pensar nas sequências, né? Aí, natural, é enviado em 0, depois a 0, etc. Aumentar um 0 no início, essa seria S. E o T seria de aí, de tirar a primeira coisa, a 1, a 2. Essa seria T. E se vocês fazem a composta, T composto com S vai dar a identidade das sequências, né? Também. Certo? Acho que a gente viu alguma coisa parecida nos exemplos. Vocês têm mais alguma dúvida? Algum exercício que queiram fazer? A prova, a meu ver, está simples, né? Vai ser realmente fazer exercícios. Os exercícios não são com números muito rebuscados, mas sim vai ter, né, polinômios, coordenadas, complexos e as definições, né? Se você sabe a definição do negócio, em princípio não deveria dar problema. Você espera, né? A gente vai. Eu vou ver o retorno de vocês na segunda-feira, ou vocês também podem mandar mensagens no fórum, tá? Eu aconselho que não mandem respostas das questões no fórum, nem perguntas sobre a questão no fórum, né? Até que termine o sábado, que todo mundo tem que... A prova é individual, cada um sozinho pode pegar material e tudo mais, mas não é de consulta com o colega, ok? Mais alguém? Eu corrigi isso. Isso é fácil. Isso é fácil. Aqui. Exiba a matriz M tal que isto aqui. Só você ver. Por exemplo, né? Estamos fazendo um exemplo de transformação de bases. É o mesmo espaço vetorial, né? Então, nós temos aqui de C em C e queremos transformar isso de B em B. Então, vocês precisam fazer isso. Essa transformação. Então, primeiro, escrevemos este daqui, que seria a matriz da identidade da base C na base B, depois a matriz T da base C na base C, que seria aqui é T, aqui identidade, e aqui identidade da base B na base C. Certo? Isto daqui é isto. Portanto, a matriz M é esse daqui, né? Identidade da base B na base C.
Ou seja, você tem que escrever a base B em função da base C, identidade B na base C e como C a base canônica, super simples como esse exercício, né? A matriz M vai ser simplesmente, este é um vetor da base B, escrito na base canônica é 1, 0, 0, 1. 1, depois é o 0, depois 0, depois aqui 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, depois 1, 0, 1, 1, e finalmente 0, 1, 0, 1. E essa vai ser a matriz M. É essa. Nem pediu aqui a matriz M menos 1. Né? A matriz M. Então, essa é a matriz M. Acabou a história aqui. Para determinar a matriz T com relação à base D, aí, bom, ou você faz as contas e tenta escrever a imagem deste vetor na própria base, ou faz a inversa desta matriz, para poder fazer esta conta que está aqui, né? Você pode utilizar o exercício 6 para fazer a B, ou você pode fazer de outro jeito, por exemplo. Tá bom? Bom, se não tiver mais dúvidas, a gente pode fechar por aqui. Eu não vejo outros problemas. Na verdade, tem um exercício que a gente não conseguiu fazer, né? Quer dizer, que eu não consegui fazer. Este, né? Era o que eu estava falando. Né? De R3 em R2 e R2 em R3, realmente, esse composto contínuo nunca pode ser invertido. Porque esta aplicação não pode ser subjetora. Então, a imagem da composta está contida a imagem da composta está contida na imagem desse. A imagem desse tem que ser de dimensão menor ou igual que R2. Então, a imagem disto é de dimensão 2 ou menor. Então, nunca pode ser invertido. Assim. Agora, invertido, né? Como você aqui parte de R2 vai para R3, depois R3 para R2, isso sim pode acontecer, né? Você pode pegar a imagem de R2 ser o próprio R2 e daqui a parte de R2 vai em R2 e outro vetor não importa, a composta vai ser um isomorfismo. A prova fica disponível a partir de hoje, 16 horas, hoje, né? Até as 23h59 do dia sábado. Com 4 horas de duração. Isso quer dizer que você tem que começar a prova às 23 menos 4, 19h59 no máximo, né? Se você começa depois das 19h59 do dia sábado, você vai ter menos de 4 horas para responder a prova, tá? Mas assim que você começar a ver, quando você visualiza a prova, você vai ter exatamente 4 horas para enviar as respostas, não para resolver. Você resolve e ainda tem que enviar, né? E você pode sempre resolver uma questão, já digitaliza, já envia ali e vai para a próxima. E não deixa para digitalizar tudo no final. Porque vai que o último exercício você não tem tempo de fazer completo. Aí você pelo menos já enviou os outros. Vai que você está tentando nos últimos 5 minutos, depois para enviar tudo, não vai conseguir, né? Então, você terminou o exercício, enviou. Terminou o exercício, enviou. Porque aí o último exercício não deu tempo de enviar, pelo menos enviou uma parte, né? Mandou aquele pedaço para ver se ganha alguma pontuação fácil, por exemplo. Okay? Só pode mandar um arquivo para cada resposta. A resposta é meio grandinha, porque são 4 horas. Então, se você já colocou a questão no sistema, ela envia. Tá? Mas se você ainda está carregando lá no sistema e não terminou de carregar, então ela não enviou. Se você chegou a carregar as coisas no sistema e você não deu tempo de você apertar terminei a prova e a prova fecha, então tudo aquilo que você já colocou no sistema já fica salvo. Em princípio. Sumiu Arliano Bispo. Deixa eu ver. Vou tentar colocar para você. Deve ser problema de conexão, alguma coisa. Arliano. Perdão. Já coloquei para você. Que estranho, Arliano. Não sei.
Em todo caso, eu coloquei agora e deu certo. Não entendo. É coisa de conexão, internet, não sei por que esse negócio não funciona. Por isso é bom vocês todos verificarem se essas presenças estão ok ali no arquivo que eu mandei. Por se não estiver ok, vocês escrevem, né? Professor, eu estive presente tal dia, mas o sistema falou que não e tal. Ok? Então, por favor, todo mundo verifique a presença de vocês nos outros dias, né? Hoje, mais provavelmente à noite, eu vou colocar as presenças, aí vocês podem verificar amanhã, ou hoje, ou domingo. Está, se já está presente no dia 20 e o seu nome não está, você pode falar, professor, eu estive lá, mas no meu nome não está lá, e a gente corrige. É bom que vocês tenham esse arquivo para vocês visualizarem, para saber se estou colocando certo. Bom? Ok, eu vou parar a gravação, então.